Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui ao meu canal, Divã Cristão. Vamos para mais uma reflexão. Nós estamos aqui na continuidade aqui sobre o desapego. Nós já falamos de Pedro, já falamos do jovem rico, já falamos do filho pródigo. Agora vamos falar sobre aquele que deixará, que nós estamos na saga de Mateus 19, 29, que todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, marido, né? Filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Então, nós estamos nessa mensagem, tá? E vamos falar hoje aquele que deixar marido, que deixar a esposa, o cônjuge, né? Por amor a Cristo, por amor ao nome de Cristo, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Você fala, mas vou ter que deixar meu marido para servir a Cristo? Não, não é isso. Mas você colocar Deus acima dele. Entende? Porque a salvação é individual, pessoas. Cada um tem sua fé. Deus vai falar com cada um de uma maneira. Cada um vai ter sua escolha, poder de decisão. Nem a mulher sabe se vai salvar o marido, nem o marido sabe se vai salvar a mulher. Por quê? Porque é uma decisão individual e pessoal. Entende? E é isso, pessoas. É individual. Agora, o que vai ser falado aqui é que você não pode colocar o seu cônjuge como seu ídolo. Ah, porque sem ele eu não vivo. Peraí. Conversa é essa? Sabe? Tem gente que coloca o lugar de Deus, coloca o cônjuge. Primeiro, Deus uniu vocês. Dessa união é formado o quê? Uma família. Família é o quê? Ministério. O que Deus une não separa o homem. Entende? Apesar que a fidelidade agrada a Deus. Porque Deus é fiel. Mesmo que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. E tem muitas famílias sendo destruídas por causa da infidelidade. Mas não é o caso de hoje. O caso de hoje é você honrar a Deus acima de todas as coisas. E hoje nós vamos falar de Jó. Jó era um homem rico, era um homem temente a Deus. Era um homem sincero. E o próprio Deus elogiou Jó. Imagina uma reunião no céu, Deus e o diabo, conversando, falando de um homem, que era Jó. Deus elogiando Jó. E o diabo falou, você está elogiando ele, mas você cerca ele de bem? Deixa eu tirar tudo que ele tem para você ver se ele não blasfema. Porque havia uma legalidade. Qual era a legalidade? Jó temia que algo acontecesse com os filhos dele. Então Jó vivia ofertando, fazendo ofertas a Deus, pedindo proteção de Deus. Porque naquela época era assim, era holocaustos que fazia. E Satanás viu a oportunidade e falou, deixa eu tirar tudo para você ver se não blasfema contra ti. E Deus falou, tudo bem. Eu conheço o coração do meu filho, vai lá, tira tudo que tem, só não toca nele. Gente, e o inimigo veio. Foi tirado os bens de Jó, tirou todos os bens. Vieram os inimigos lá, roubaram os gados, os camelos, roubaram a colheita dele. Os súditos do inimigo, né? Roubaram tudo. Aí veio um vento forte, derrubou a casa onde estavam os 10 filhos deles lá comendo, matou todo mundo. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. E aquele que sobrou vivo, os servos vinham, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, uma notícia má atrás da outra. Perdas, 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 perdas. E muitos de nós, pessoas, precisamos ser fortes para desprender de coisas, de bens, de pessoas. A gente pode amar, mas não pode ficar, entende? Nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida.
Aprender a desapegar. Porque o dia da perda vem. Vem. Quem não já perdeu alguma coisa? Você sabe que para vir coisas novas, a gente tem que perder coisas para vir coisas novas. Às vezes é perda de um ente querido que Deus recolhe, porque quem nasce, um dia, Deus vai recolher. E quem somos nós para dizer para Deus o que Ele está fazendo? Precisamos, pessoas, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, que a gente precisa aprender a lidar com as perdas, aprender a desapegar das coisas. Por quê? Porque Jó, ele perdeu, não foi um filho, perdeu 10 filhos de uma vez. Ele perdeu toda a riqueza que ele tinha. Ele perdeu tudo. E você sabe o que Jó fez? Ele pegou, recebeu tudo, aquelas notícias. Ele raspou a cabeça dele. E dobrou o joelho dele. E adorou a Deus. Como assim? Era para ele estar chorando, esperneando, gritando. Por que ele não estava? Porque Jó tinha um entendimento. Tudo que ele tinha, Deus que deu para ele. Era esse o entendimento dele. Os filhos, antes de ser meu, é de Deus. Se Deus tirou, é porque Deus recolheu, Deus sabe. O porquê que ele fez isso. Na cabeça dele, que era Deus que tinha tirado. Mas a gente sabe que Deus permitiu que o inimigo fizesse aquilo. Porque havia uma legalidade nele. Pessoas, ele raspou a cabeça e adorou a Deus. Deus, tudo que eu tinha era teu. Meu coração não estava na riqueza. Meu coração, eu amava os meus filhos, mas meu coração também não é dos meus filhos. Meu coração, antes de ser dos meus filhos, é de Deus. Eu amo a Deus mais do que meus próprios filhos. Eu amo a Deus mais do que as minhas riquezas. E ele adorou a Deus. E o diabo ficou furioso. Falou, não, deixa eu tocar no corpo dele. Você vai ver se não vai blasfemar. Deus falou, pode tocar no corpo dele. Mas não tira a vida dele. Você vê que Deus tem o controle de tudo, pessoas. Deus tem controle. A tentação vem, Deus antes te dá o escape. O inimigo só pode tocar na nossa vida se for com a permissão de Deus. E o inimigo veio, colocou uma doença, uma enfermidade no corpo de Jó. Jó cheio de feridas. Aí mexeu com o quê? Com o status de Jó. Jó agora não tinha riqueza, Jó agora não tinha os 10 filhos. Agora Jó estava doente, cheio de feridas. Aí os anciões, que eram amigos de Jó, afastou de Jó. As pessoas que Jó ajudava, todo mundo se afastou de Jó. Acabou o status social de Jó. A mulher de Jó disse, amaldiçoa teu Deus e morre, porque eu não vou ficar com um homem cheio de pereba, cheio de feridas, fedendo aí. Olha para você ver, gente. É nesses extremos que a gente vê quem é quem que está à nossa volta. E a mulher estava intacta. Nada aconteceu com a mulher. Olha para você ver que o homem é o cabeça. Tudo foi destruído ali, né? Tava tudo aos frangalhos. Mas Jó permaneceu firme, confiando em Deus. Isso mostra, pessoas, né? Que Jó não estava apegado a nada. O apego de Jó estava aqui, em Deus, que criou tudo, que criou os céus e a terra, que mantinha a vida dele ali. Ele só queria entender o que eu fiz de errado. Esse era o entendimento. Até os amigos de Jó que estavam perto dele apontavam o dedo para ele e falavam, você é um pecador. E Jó, mas eu quero entender o que eu fiz de errado, porque eu não quero fazer de novo. Então Jó foi fiel, Jó não negou, Jó não blasfemou. E Deus, o próprio Deus se revelou para Jó e fez ele compreender tudo.
E você sabe o que Deus fez, pessoas? Restituiu a saúde de Jó. Devolveu todas as riquezas de Jó em dobro. Jó teve mais 10 filhos novamente e morreu bem avançado de idade, na velhice. Então, pessoas, quem é o teu porto seguro? Não faça das riquezas teu porto seguro. Não faça pessoas o teu porto seguro. Porque o cônjuge hoje está contigo, pode fazer como uma mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Os filhos, hoje você pode estar com teus filhos e amanhã teus filhos não... Desculpa, não vou nem falar aqui. Coloca o teu apoio em Deus. Faça Deus o teu porto seguro. A palavra tem que se cumprir, você tem que amar a Ele acima de todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas que tiver na sua vida. Ele está acima do seu casamento, está acima dos seus filhos, está acima dos seus bens, da sua riqueza, do seu status social. Ele tem que estar acima de tudo. Jó perdeu tudo. E quem ficou com Jó? Foi ele. Ele ficou com Jó. Ele revelou tudo para Jó. Falou, Jó, as coisas não é só terrena. O mundo espiritual tem controle sobre aqueles que estão na terra. E Deus explicou tudo para Jó. E Jó fez a escolha certa. Que você também possa fazer a escolha certa. Que seu coração esteja nas coisas, que esteja em Deus, que esteja nas coisas do alto. Tá bom, pessoas? Eu deixo essa reflexão, que Deus fale mais ao teu coração. Um abraço.